No mesmo dia em que a Anvisa aprovou as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz, nesse mesmo dia, a máquina de mentiras do bolsonarismo já entrou em atividade. E isso se dá em diferentes níveis, né? Vocês sabem que tem inúmeros canais, blogueiros, youtubers, bolsonaristas que usam as redes sociais para isso, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Twitter, no WhatsApp, ou seja, eles vão lá e disseminam uma série de mentiras sobre a realidade, e isso não é apenas negação da ciência, por exemplo, como é o caso da vacina, tentando pregar, sabe, cloroquina, ivermectina e outros tipos de tratamentos que não têm menor comprovação científica de que funcionam, pelo contrário, tem comprovação que não funcionam. Não é apenas isso, é uma negação dos fatos e da realidade. O que eles querem fazer agora, o que eles querem distorcer agora, é tentar mostrar que a vacina feita em São Paulo, pelo Instituto Butantan, é na verdade uma vacina feita com o apoio do governo federal, com o apoio do Bolsonaro. Que o Bolsonaro e o Pazuello sempre apoiaram a vacina chinesa, sempre apoiaram a vacina do Butantan, sempre apoiaram o governo de São Paulo, e agora eles querem girar essa narrativa, querem girar essa história, como fizeram com o apoio emergencial, e usar isso em favor do Bolsonaro, capitalizando mais uma vez o apoio para o presidente. Ele acerta sempre, ele nunca erra, e é o que eles querem fazer colar. Ontem, durante a coletiva do João Dória, quando ele vai lá, mostra a vacina e a Mônica Calazans é vacinada, e depois outras pessoas vacinadas, há uma coletiva de imprensa, no mesmo horário houve uma coletiva do Pazuello, do general que está à frente do Ministério da Saúde. Então, nessa entrevista, o Pazuello diz isso textualmente, né, literalmente. Ele diz que o governo federal sempre apoiou e mandou verbas milionárias para vacina da Coronavac. Em seguida, acabando a coletiva do Pazuello, aparece o João Dória com o celular na mão dizendo: isso não é verdade, isso é mentira. E a gente tem um vídeo aqui, um vídeo de uma live do Bolsonaro, no qual o próprio Bolsonaro desmente o Pazuello, né? Isso aqui é antes, na verdade, dele tentar reverter a narrativa. Mas vamos ouvir o Bolsonaro falando sobre isso aqui. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. E é claro que a máquina de mentiras bolsonarista não opera apenas no nível das redes sociais, opera também na imprensa tradicional. Você tem certos jornalistas, certos influenciadores que são os porta-bandeiras do bolsonarismo, e um deles é o Alexandre Garcia, que comenta política na CNN. E hoje de manhã ele fez uns comentários no programa Liberdade de Opinião que expressa um pouco a visão que a CNN Brasil tem sobre livre expressão, né? É de botar negacionistas da realidade junto com profissionais sérios. É tentar contrapor não apenas opiniões, mas negação dos fatos. Então você tem lá o Alexandre Garcia defendendo o governo Bolsonaro, e ele fala uma coisa aqui que, sinceramente, ele fala algumas coisas, na verdade, são absurdas, né? Vou analisar duas coisas que estão aqui também no artigo, que eu vou deixar o link para vocês. Uma delas é o seguinte: Alexandre Garcia, jornalista bolsonarista, falando: não é o João Dória ou Jair Bolsonaro. Nosso inimigo é o coronavírus. Vamos nos concentrar para combatê-lo. Fazer essa pandemia virar endemia anual e ser combatida com as vacinas que serão aperfeiçoadas. O que o Alexandre Garcia diz aqui, dessa demonização do opositor, de transformar o seu opositor, o seu adversário político em inimigo, é a essência do bolsonarismo. O Bolsonaro ele foi eleito, em grande parte, por uma série de energias negativas que ele canalizou, e uma delas é de demonizar a oposição política. É de transformar ele, Bolsonaro, e o bolsonarismo como a voz do povo. Eu sou a voz do povo, eu represento os seus interesses contra os inimigos da nação. É o que eles fazem. O Bolsonaro é alguém que transforma todos os seus adversários políticos em inimigos. Transformou João Dória em inimigo, transformou uma série de pessoas que debandaram do bolsonarismo também, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, o próprio Bebiano, ou seja, todos aqueles que são da esquerda política, ou do centro político, ou da direita política, que se opõem ao Bolsonaro, todos eles são inimigos do bolsonarismo. E é o modo como
tanto o Bolsonaro, a cúpula do governo, quanto os influenciadores bolsonaristas tratam a oposição como se fossem inimigos, como se fossem pessoas a serem extirpadas da política. Basta pensar, por exemplo, Bolsonaro no Acre com um tripé na mão, dizendo que vai fuzilar a petralhada do Acre. Ou seja, ele pega lá um grupo opositor político, os petistas, e transformam num grupo que tem que ser fuzilado, metralhado. Toda a mentalidade bolsonarista gira em torno desse antagonismo, dessa oposição. Nós somos o bem, nós representamos os cidadãos de bem e os outros são o mal. Segundo Alexandre Garcia, que agora quer tentar pôr panos quentes na situação, isso seria o caminho para o Brasil avançar. Mas é impossível pensar no bolsonarismo sem pensar nessa política de demonização da oposição. É a primeira fala do Alexandre Garcia que eu queria pontuar aqui. A segunda delas tem a ver com isso aqui, olha. O governador, no caso João Dória, depois de chamar o presidente de facínora, está recuando. Não me pareceu que foi isso na verdade. O João Dória está agora, de fato, confrontando o Bolsonaro e se mostrando como um candidato viável à direita, mas contra o bolsonarismo. Prossegue o Alexandre Garcia. Ele já chegou ao pico da explosão, marqueteiro político eleitoral, e quer ser o sujeito que vai substituir a oposição tradicional em 2022. Embora seja de um partido de centro-esquerda, ele quer substituir todos os partidos de esquerda. O objetivo é esse, está focado nisso sempre. Não é bom e o governo está caindo. Está mordendo a isca e entrando nessa disputa política. Aqui tem alguns pontos. O primeiro deles, que é de fato, já está acontecendo a campanha eleitoral para 2022. Isso já está acontecendo desde um tempo, na verdade. O Bolsonaro nunca deixou o palanque. O Bolsonaro está fazendo campanha eleitoral desde o dia que ele ganhou a eleição. Então ele continua fazendo. A campanha eleitoral não acabou. Então, ele e outros candidatos, ou outros eventuais candidatos futuros, já estão compreendendo que para poder chegar com alguma margem de suporte para 2022, a campanha eleitoral já começou. Então o João Dória está fazendo campanha eleitoral, assim como o Bolsonaro está fazendo, assim como o Ciro Gomes está fazendo, assim como outros estão fazendo. A campanha já começou. Já estamos vendo aqui quem são os possíveis nomes para 2022. O João Dória fez um gol de placa ontem com a vacina. Ele fez isso. E como eu falei mais cedo hoje, muita gente que abomina o João Dória, muita gente que abomina o PSDB, está aplaudindo agora esse confronto que o João Dória está empreendendo contra o bolsonarismo. Então, de fato, ele está se mostrando como um nome viável para muita gente que não votaria tradicionalmente no João Dória. O que é um perigo, na verdade, né? Vamos reconhecer que é um perigo isso. É preciso pensar em algum tipo de frente ampla contra o Bolsonaro, mas também uma frente ampla de esquerda para poder chegar na eleição. São duas coisas diferentes. Uma frente contra o Bolsonaro e uma frente eleitoral de esquerda para poder chegar ao poder no futuro. Então são duas coisas distintas e cair nessa armadilha de encampar agora o João Dória como um opositor viável ao bolsonarismo é de fato um risco enorme. É trocar o Bolsonaro pelo Bolsodória. Isso é uma armadilha. A eleição já começou. Esse é o fato. Um erro enorme que os bolsonaristas fazem, bem, não é um erro na verdade, é uma tática, né? É de atribuir todo mundo que é de oposição ao Bolsonaro é comunista, é esquerdista. Então é o que o Alexandre Garcia faz aqui. Ele fala que o PSDB é um partido de centro-esquerda. E aqui eu vou citar para vocês, eu vou ler para vocês textualmente aqui um tweet do PSDB oficial, aqui no Twitter, né? PSDB oficial. Alguém falou o seguinte pro partido, né? O PSDB é esquerda ou vocês esqueceram? Foram contra o impeachment da Dilma, ficaram calados nos 14 anos do PT, que votou no PSDB para presidir a Lesp, MST e Dilma foram homenageados na presidência do PSDB. É um texto aqui muito sem pé nem cabeça, mas é alguém que está criticando o PSDB. Pode ser que o PSDB fosse mais alinhado ao centro-esquerda, isso nos anos 80, mas com o projeto do Fernando Henrique neoliberal, isso aí já tinha acabado. Aqui você tem o tweet do PSDB, do partido, dizendo o seguinte: não sabemos nem por onde começar, mas vamos lá. 1. O PSDB nunca foi de esquerda. Isso é o que a extrema-direita tenta emplacar. O próprio partido falando aqui, nós nunca fomos de esquerda. O partido não só foi a favor, como votou 100% pelo impeachment, com direito a voto decisivo. Então eles estão dizendo aqui que eles foram a favor da remoção da Dilma Rousseff, do golpe que removeu a Dilma. Terceiro ponto, homenagem a MST e Dilma nem no maior pesadelo. Então você tem aqui um partido que se posiciona claramente como direita, como centro-direita, mas certamente eles se posicionam como não sendo de esquerda. Talvez, como grandes partidos
em termos numéricos, né, em termos de representação, como o MDB, por exemplo, você deve ter candidatos no PSDB que se identificam mais como de esquerda, mas certamente a orientação geral do partido não é essa. Quando você tem Alexandre Garcia dizendo que o PSDB é um partido de esquerda ou de centro-esquerda, ele está desinformando o seu espectador, né? Ele está mentindo, na verdade, para o espectador da CNN Brasil. Coisa que a CNN não se importa muito, na verdade, né? Ter pessoas como Caio Coppola, no seu quadro, já demonstra que eles não têm o menor compromisso com a verdade, com os fatos, com a realidade. Assim como o bolsonarismo, eles querem também capitalizar em cima desse antagonismo. Eles mostram dois lados e o público tira a própria conclusão. Daí você acaba recaindo sempre pro polo extremista da direita, porque é quem grita mais, é quem interrompe, é quem parece ter mais autoridade, é o que parece ter mais, sabe, esse senso de convicção. Eu sei o que eu tô falando e vou aqui mentir na cara dura para vocês te enganar. Então, eles põem esse confronto, mas a gente sabe para onde o público pende. É importante ressaltar também que a imprensa bolsonarista, essa imprensa que está encampando as mentiras do Bolsonaro, que está reproduzindo a agenda bolsonarista, eles vão pagar um preço muito alto. A Jovem Pan, a CNN Brasil, a Record, a SBT e outros veículos, a Gazeta do Povo no Paraná e outros veículos que estão encampando o bolsonarismo, assim como veículos de comunicação que encamparam a ditadura no período militar brasileiro, que depois tem que prestar contas, eles vão ter que prestar contas no futuro. Porque eles estão fomentando, eles estão avançando um projeto de destruição completa do país. De destruição econômica, de destruição moral, de destruição sanitária, como acontece agora na pandemia. Eles vão pagar esse preço e no futuro as pessoas vão olhar para essas emissoras, para essas rádios, para esses jornais e associar com um projeto de destruição. Então, para insistir nesse ponto, eu vou recomendar que vocês assistam e recomendo veementemente que vocês assistam a uma entrevista dada pela Deise Ventura, que é uma especialista na relação entre pandemias e direito internacional, que ela deu para a CBN. O título que está aqui na página é "Não houve omissão, mas uma ação deliberada para a disseminação do vírus. Avalia jurista." Ouçam o que a Deise Ventura tem para dizer, porque é mais assustador do que a gente pode imaginar. Embora a gente conheça esse projeto de destruição, embora a gente conheça esse projeto negacionista, esse projeto caótico do Bolsonaro de negação e de atrapalhar os esforços, ouvindo a Deise falando aqui é mais assustador do que a gente pode imaginar, como eu disse. Porque ela fala de um governante que quer a morte dos brasileiros, que comprou essa briga da morte, que está confundindo a população, que está vendendo a cloroquina que ele sabe que não funciona para levar os brasileiros à morte, para o trabalho e para destruição. É um projeto de destruição, gente, é isso. Assistam a entrevista, porque realmente é assustadora, E ela avalia aqui que, de fato, no futuro próximo, pode ser sim que o Bolsonaro e o governo brasileiro venha sim a ser julgado por crimes contra a humanidade, por crimes internacionais. A gente fala muito de genocídio aqui, parece um pouco exagerado, mas o que está acontecendo é isso. É um projeto genocida, é um projeto criminoso do Bolsonaro. Essa imprensa que está comprando a agenda bolsonarista vai pagar esse preço no futuro, vai pagar esse preço. E esse governo também vai pagar esse preço. Espero, pelo menos, né? Como eu disse mais cedo aqui, em relação ao tweet do Wilson Gomes, que falava que começou agora o espírito antibolsonarista, que isso pode levar ao colapso do bolsonarismo, eu espero que isso aconteça. E para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler uma thread do Josué Medeiros, que ele é cientista político da UFRJ, e ele diz o seguinte aqui sobre o impeachment do Bolsonaro. Ele falando que tem uma janela agora de oportunidade para poder retirar o Bolsonaro e que se perder essa janela de oportunidade pode ser que ele não caia. Diz o seguinte, Josué: o combo fim do auxílio emergencial, inflação dos alimentos, crise do oxigênio em Manaus, fracasso de Pazuello na vacina e destruição do Enem jogou o Bolsonaro nas cordas. Em março e abril de 2020, isso já tinha ocorrido e ele se recuperou. Por quê? Ele vai se recuperar de novo? Em março e abril de 2020, Bolsonaro tinha contra si o STF, Congresso, mídia, governadores, prefeitos, movimentos sociais. Nas cordas, ele optou por demitir Mandetta e Moro e reorganizar a tropa. Retomou a iniciativa política e a cada mês recuperou o terreno social e institucional. O que faltou para consolidar o enfraquecimento do Bolsonaro na época foi uma ação social e institucional mais forte. Mobilizações de massa nas ruas em todo o país e abertura do pedido de impeachment no Congresso. Sem isso, ele recuperou o fôlego e reverteu a situação. E hoje? Hoje o quadro é melhor para Bolsonaro. Embora nas cordas, ele tem chances concretas de ter um aliado na presidência da Câmara. Além disso, ele avançou com indicações nos tribunais superiores e vai nomear mais ministros em 21. Como mudar isso? Só com a abertura do impeachment.
Para as direitas, sem a abertura do impeachment, o gol da vacina do Dória vai valer pouco em 2022. Bolsonaro vai se apropriar da vacinação como fez com o auxílio emergencial. Para as esquerdas, a abertura do impeachment é central para a retomada das ruas e para a construção da unidade. O problema é que a janela do impeachment será fechada caso Lira vença. Hoje ele é favorito e Rodrigo Maia precisa de um fato novo para mudar isso. Em suma, a abertura do impeachment, além de uma necessidade para o país, se transformou em um ponto central no cálculo político para 2022. Ou seja, assim como a imprensa será lembrada por seu pacto com o bolsonarismo, a omissão do Rodrigo Maia em não propor, em não jogar esse impeachment para o Congresso, caso ele saia sem fazer isso, também vai marcar a trajetória do Rodrigo Maia, a covardia dele. Porque se ele fizer isso e o Lira, que é aliado do Bolsonaro, ganhar para presidente da Câmara, isso vai selar o bolsonarismo por mais alguns anos. E o brasileiro vai ter que amargar mais 2 anos de Bolsonaro e de desastre, e de catástrofe, e de calamidade. O que diz a Deise Ventura na entrevista na CBN é isso. Se o Bolsonaro não for removido, ele atua contra a vacina, ele atua contra a saúde, ele atua contra o SUS. Ter o Ministério da Saúde nas mãos do Bolsonaro e do Pazuello é a fórmula para a tragédia. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, que eu falei, sobre a entrevista da Deise Ventura. Assistam porque é de arrepiar os cabelos. Assistam a entrevista da Deise. O que você pensa desse pacto de grupos da imprensa ao bolsonarismo e também sobre essa thread do Josué Medeiros falando dessa janela que tem agora de oportunidade para remover essa bestialidade do poder. Me digam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um aluno do ICL. Essa semana, quarta-feira, começa o meu curso de escrita e narrativas. Vai ser muito legal para quem quer escrever o livro, aprender a escrever melhor. E confira os meus livros. Sobre o Bolsonaro, que fala desse projeto de destruição dele. Sobre o Jesus histórico, um romance chamado Rei dos Judeus. E também meu livro agora, lançamento de janeiro, a tradução do grego, do clássico, Teogonia, do Hesíodo. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!